Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma recapitulação da lição e você não pode ficar de fora, cola na lição. Estamos na lição de número 6 com a temática Curando um Cego. E antes de nós darmos continuidade à recapitulação da lição, quero te convidar a você curtir, compartilhar e se inscreva também no canal. Então vamos lá, cola na lição, aqui você fica por dentro de tudo que rolou na lição ao longo da semana. Vamos para a nossa parte introdutória. O milagre da cura do cego de nascença, narrado em João 9, é introduzido enquanto Jesus caminha com seus discípulos e vê um homem cego desde o nascimento. Os discípulos questionam se a causa de sua condição seria um pecado dele ou de seus pais, refletindo a crença comum de que o sofrimento físico estava associado ao pecado. Jesus, porém, responde que a cegueira do homem não é resultado de pecado, mas uma oportunidade para que a obra de Deus se manifestasse. Cola no esboço, nosso esboço ele está estruturado em 4 tópicos, sendo o primeiro, o conflito se intensifica. Segundo, lavando-se no tanque. Terceiro, interrogando a testemunha. Quarto e último, mas não menos importante, o bom pastor. No primeiro tópico, querido, nós aprendemos que a origem e a compaixão de Jesus se confrontam com a rigidez da lei, revelando o conflito entre a tradição e a misericórdia divina. No segundo tópico, a cura do cego nos alerta sobre a cegueira espiritual e nos chama à responsabilidade de agir como Jesus, levando luz e transformação ao mundo. Interrogando a testemunha, medo de rejeição, de questionar crenças ou de reconhecer nossas limitações espirituais nos cegam para a verdade e o crescimento. O bom pastor, Jesus, o bom pastor, dá a vida por nós, guiando com paciência e protegendo com poder aqueles que o seguem. Dando continuidade, vamos nos aprofundar um pouco mais em cada tópico da semana. O conflito se intensifica, que nós podemos destacar duas coisas importantes. O conflito sobre a identidade de Jesus. Durante a festa dos tabernáculos, os líderes religiosos e a multidão questionam se Jesus poderia ser de fato o Messias, dado que ele vinha da Galiléia, enquanto as escrituras indicavam Belém como sua origem, raiz de Davi. Essa dúvida gerou uma crescente oposição por parte dos líderes que buscavam a sua eliminação, que buscava a sua morte. Queridos, a vida de Jesus não foi fácil. Jesus passou por momentos difíceis de questionamento, de julgamento, mas Jesus ele tinha uma missão clara e não era a oposição que o faria com que o desanimasse ou com que ele estagnasse na sua missão. Conflito entre a lei e a misericórdia, nesse momento que é introduzido a mulher adúltera, e Jesus ele desafiou a interpretação rigorosa da lei pelos líderes religiosos, oferecendo um perdão em vez de condenação. Esse compassivo, esse confronto que evidenciou a diferença entre a aplicação da lei e o amor compassivo de Jesus, gerando tensão com as autoridades religiosas. Então, você conhece bem a história. Trouxeram uma mulher que aparentemente tinha sido pega em aparente adultério, mas Jesus, logo percebendo que era uma situação para colocar em xeque, em julgamento seu caráter, suas ações, Jesus sai daquela situação de forma sábia, dizendo aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E nós sabemos, de acordo com as leis do Antigo Testamento, não era apenas a mulher que deveria receber uma sentença, ser julgada e receber uma sentença, mas o marido. Cadê o marido? Então, logo é evidenciado que era uma trama, e Jesus percebe a ação maliciosa dos líderes religiosos daquela época e termina dando uma grande lição para os líderes religiosos. Vamos ao próximo tópico, lavando-se no tanque, a cegueira espiritual e a resistência à verdade. Tem alguns, queridos, que mesmo vendo os milagres, as ações, eles infelizmente escolhem não crer, escolhem permanecer na incredulidade. E foi isso que aconteceu com os líderes religiosos. A cura do cego revela que o sofrimento não é sempre o resultado do pecado específico, mas pode servir para mostrar o poder de Deus. Mesmo diante de um milagre, os líderes religiosos resistiram à verdade, preferindo permanecer cegos espirituais.
o que serve como um alerta contra a resistência ao agir de Deus. Na cultura popular da época, se alguém tinha algum problema físico de saúde, era fruto de um pecado cometido pela própria pessoa ou pelos seus pais. Essa era a cultura da época, né? Então, logo, se alguém tinha uma doença que era incurável, essa pessoa tinha cometido um pecado imperdoável. E Deus, como desaprovação, tinha trazido sobre aquela pessoa esta enfermidade. Essa era a concepção comum da época. Mas Jesus demonstra que nem sempre ter um pecado, uma doença física, é fruto de um pecado. Mas em alguns momentos, como foi essa situação desse cego de nascença, era para que se manifestasse a glória de Deus e servir, queridos, de apoio para mostrar uma outra realidade, que era a realidade dos líderes religiosos, que estavam tão cegos espiritualmente como aquele cego de nascença. E mesmo vendo o grande milagre que Jesus operara, eles escolhem resistir à verdade, resistir a Jesus e permanecer nas suas incredulidades e tramando contra a vida de Jesus. A missão de Jesus e nossa responsabilidade. Jesus destacou que a obra de Deus é necessária e que ele não estava sozinho nessa missão, pois é também nossa responsabilidade agir em favor do reino. O reino precisa avançar por nosso intermédio. O milagre da cura mostra que somos chamados a fazer a obra de Deus, levando luz e transformação a outros, assim como Jesus fez. Eu e você temos um chamado, e esse chamado não é para nos. É, esse chamado não é para que nós venhamos permanecer na inércia, parados, estagnados espiritualmente. Não, esse chamado é para que possamos sair da nossa zona de conforto, cumprirmos o ID de Mateus capítulo 28, cumprirmos o ID, sermos discípulos verdadeiros e preparar outros para que o reino de Deus possa continuar, querido, avançando pelo meu e pelo seu intermédio, pelas nossas ações. Olha, Deus ele não precisa de nós, mas ele escolheu a mim e a você para sermos a mão ajudadora de Deus aqui na terra, para comunicarmos aos outros aquilo que um dia foi comunicado a mim e a você. Dando sequência, queridos, ao próximo tópico, interrogando a testemunha. Os líderes eles decidem invalidar o milagre de Jesus. E para isso eles interrogam primeiro os pais, depois a própria pessoa, o próprio ex-cego, não mais agora na condição de cego, ex-cego, e ele dá um testemunho da verdade. Medo e rejeição social, assim como os pais do homem curado temer as consequências de falar abertamente, nós muitas vezes podemos ser tentados a negar ou ocultar nossas crenças e valores para evitar os julgamentos e a exclusão de certos grupos. Sermos muitas das vezes coniventes, é o medo de discordar para manter ali a convivência. Mas, queridos, isso quando está em jogo os nossos princípios, nós não devemos assim permanecermos coniventes, calados para evitar o julgamento, quando os nossos princípios estão sendo julgados, quando os nossos princípios, quando a palavra de Deus está sendo julgada, nós não devemos nos portar com essa conveniência para manter a paz, para manter o julgamento dos outros tranquilo. Não, não devemos ter medo do julgamento quando se trata dos nossos princípios, quando se trata da palavra de Deus. Medo de questionar tradições e crenças. Os fariseus, por medo de questionar a tradição, aquilo que eles vivenciaram ao longo de toda a sua vida, se recusaram a Jesus como Messias, mantendo-se cegos para a possibilidade de entendimento mais profundo a respeito de Jesus, de sua mensagem do reino de Deus. Medo de reconhecer a própria limitação espiritual, a passagem destaca a importância da humanidade espiritual, comparando os fariseus à igreja de Laodiceia, que acreditava ver claramente, mas estava espiritualmente cega. O medo de reconhecer nossas falhas e limitações pode nos levar a uma falsa autossuficiência, afastando-nos de uma busca genuína pela verdade e pelo crescimento espiritual. Aqui eu trago, querido jovem, uma pergunta sugestiva para que você possa dialogar aí na sua unidade de ação, de que maneira podemos ser levados a permitir que o medo
não nos controle quando precisamos testemunhar. Existem dois polos, o medo e o outro polo de testemunhar. Como conciliar isso? De que maneira podemos ser levados a permitir que o medo não nos controle quando se trata de testemunhar do reino de Deus? Último tópico, o bom pastor. Por que Jesus foi aceito por alguns, por algumas pessoas e rejeitado por outras? Queridos, Jesus é o bom pastor que guia e protege seu povo com amor e paciência. Destaca-se a diferença entre o cuidado de Jesus e o dos líderes religiosos da época. Jesus também é a porta, oferecendo segurança e acesso à vida plena para quem o segue. Sua autoridade é exercida com respeito, sem imposição, apenas um convite para ouvir e responder o seu chamado. Hashtag tá na lição. Hoje Cristo ainda está chamando todos os que ouviram sua voz para virem e segui-la. O bom pastor assume a responsabilidade por todos os que respondem à sua voz. Ele guia com paciência e protege com poder todos os que estão sobre o seu terno cuidado. Ele chega ao ponto de dar a própria vida em favor das suas ovelhas. Eu quero concluir com uma citação da voz profética, Ellen White, que ela diz o seguinte: Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma pessoa fosse salva em seu reino. Ele jamais abandonará alguém por quem morreu, a menos que seus seguidores escolham abandoná-lo. Ele virá segurá-los firmemente. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado na presença do Senhor e uma boa recapitulação aí na sua unidade de ação. Valeu, fui!